querido Pai Celestial. Neste instante silencioso, antes que a agitação do mundo me envolva, eu me apresento a Ti. Não como um estranho, mas como um filho, imperfeito, sim, mas amado. Sinto o peso da minha humanidade, a fragilidade dos meus planos diante da vastidão do Teu reino. Reconheço que muitas vezes me perco em labirintos criados pela minha própria mente, esquecendo-me da bússola da Tua palavra. Este não é um simples pedido matinal, mas um clamor da alma, um grito silencioso por Teu auxílio. A vida, Senhor, apresenta-se como um mar revolto, cheio de ondas inesperadas e correntes traiçoeiras. Sinto o cansaço da jornada, a luta constante contra as minhas próprias imperfeições, contra as tentações que me desviam do caminho que Tu traçaste para mim. E confesso, Pai, que nem sempre encontro a força para resistir. Muitas vezes, a dúvida me assalta, o medo me paralisa, a incredulidade obscurece a minha visão. Permito que as preocupações do dia a dia me consumam, roubando-me a paz que só Tu podes oferecer. Deixo que as vozes do mundo abafem a Tua voz suave e constante. E assim, me afasto de Ti, perdendo-me na escuridão da minha própria ignorância. Mas, mesmo em meio a essa escuridão, uma pequena chama de esperança ainda arde em meu coração. É a chama da fé, a certeza de que Tu nunca me abandonas, de que o Teu amor é incondicional e eterno. Por isso, venho a Ti hoje, com o coração contrito e a alma sedenta, buscando o Teu perdão e a Tua misericórdia. Não trago comigo méritos ou justificativas, apenas a minha necessidade desesperada de Ti. Sei que não sou digno de receber as Tuas bênçãos, mas confio na Tua infinita bondade e na Tua promessa de acolher aqueles que Te buscam com sinceridade. Peço-Te, Senhor, que me purifiques de todo o pecado, que me libertes de todo o fardo, que me renoves por dentro e por fora. Que o Teu Espírito Santo me guie em cada passo, me ilumine em cada decisão, me fortaleça em cada batalha. Dá-me sabedoria para discernir a Tua vontade, para ouvir a Tua voz em meio ao turbilhão da vida. Ajuda-me a ser um instrumento do Teu amor, a levar a Tua mensagem de esperança e salvação a todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Que a minha vida seja um reflexo da Tua graça, um testemunho da Tua fidelidade. Que eu possa ser um exemplo de fé, de amor e de serviço ao próximo. Que as minhas palavras edifiquem, que as minhas ações inspirem, que o meu coração transborde de gratidão. Senhor, eu sei que o caminho não será fácil, que terei que enfrentar desafios e provações. Mas confio na Tua promessa de estar comigo em todos os momentos, de me sustentar quando eu estiver fraco, de me levantar quando eu cair. Sei que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu escudo protetor. Em Ti encontro a paz que excede todo o entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias, a esperança que nunca se apaga. Por isso, me entrego completamente a Ti, confiando em Teu plano perfeito para a minha vida. Que a Tua vontade seja feita em mim, hoje e sempre. E que, ao final desta jornada, eu possa dizer com alegria: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que a Tua presença seja constante em minha vida, guiando meus passos e iluminando meu caminho. Que eu possa ser um servo fiel e dedicado, sempre buscando a Tua glória e o Teu reino. Amém. Agora, contemplemos como isso se manifesta quando encaramos a crítica, aquela voz que ecoa, muitas vezes amplificada pelo nosso próprio medo. Senhor, as palavras alheias podem ferir como lanças, semeadas com a intenção de diminuir, de desestabilizar a nossa fé. Elas ressoam em nossa mente, distorcendo a imagem que temos de nós mesmos, obscurecendo a verdade do Teu amor incondicional. Mas, em vez de permitir que essas vozes nos definam, que possamos encontrar refúgio em Teu abraço protetor. Que possamos lembrar que a nossa identidade está firmada em Ti, não na aprovação ou desaprovação do mundo. Além disso, consideremos a sutileza das tentações, aquelas armadilhas disfarçadas de oportunidades, que nos atraem com a promessa de prazer momentâneo, mas que, em última análise, nos afastam do Teu caminho. São como cantos de sereia, que nos desviam da rota segura, levando-nos a águas perigosas, onde corremos o risco de naufragar. No entanto, com a Tua graça, podemos desenvolver a discernimento, a capacidade de reconhecer o disfarce do mal, de resistir à sedução do pecado. Que possamos buscar refúgio na oração,
na leitura da tua palavra, na comunhão com outros irmãos em Cristo, para fortalecer a nossa fé e resistir às investidas do inimigo. Ademais, reflitamos sobre a influência nefasta das más companhias, aquelas pessoas que nos arrastam para baixo, que nos incentivam a seguir caminhos tortuosos, que nos afastam dos teus princípios. São como âncoras pesadas, que nos impedem de alçar voo, de alcançar o nosso potencial máximo em ti. Contudo, podemos escolher sabiamente os nossos amigos, aqueles que nos inspiram a ser melhores, que nos desafiam a crescer, que nos apoiam em nossa jornada de fé. Que possamos cercar-nos de pessoas que compartilham os nossos valores, que nos incentivam a buscar a tua vontade, que nos ajudam a manter o foco no teu reino. Portanto, suplico, ó Pai, que nos protejas de toda adversidade, de toda crítica injusta, de toda tentação ardilosa, de toda influência negativa. Que o teu escudo nos defenda, que a tua armadura nos revista, que o teu sangue nos purifique. Que possamos declarar com convicção: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, pois a tua promessa é fiel e verdadeira. Que a nossa confiança esteja depositada em ti, não em nossas próprias forças, não em nossa própria inteligência, não em nossa própria capacidade. Que possamos reconhecer que a vitória vem de ti, que a tua graça é suficiente para nós, que o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Em resumo, fortalece-nos, Senhor, para que possamos resistir às investidas do mal, para que possamos permanecer firmes em nossa fé, para que possamos trilhar o caminho da retidão, para que possamos alcançar a vida eterna. Que a tua luz brilhe em nós, que o teu amor nos envolva, que a tua paz nos console. Que possamos ser instrumentos da tua paz, mensageiros do teu amor, testemunhas da tua verdade. Que a nossa vida seja uma oferta agradável a ti, um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém. Além disso, reconheçamos as incontáveis bênçãos que jorram abundantemente de tuas mãos, tais como um rio caudaloso que fertiliza a terra árida. Não me refiro apenas às provisões materiais, ao teto sobre minha cabeça, ao alimento em minha mesa, embora seja profundamente grato por cada uma delas. Refiro-me também, e principalmente, à riqueza dos relacionamentos que me cercam, ao amor incondicional da minha família, à amizade sincera dos meus amigos, ao apoio constante dos meus irmãos em Cristo. Estas são joias preciosas que adornam a minha vida, presentes divinos que me lembram da tua presença constante e do teu cuidado infinito. Contudo, a gratidão não deve se limitar a um simples sentimento passageiro, a uma mera formalidade religiosa. Ela deve se manifestar em ações concretas, em um compromisso diário de viver de acordo com os teus princípios, de honrar o teu nome em tudo o que faço. Como um jardineiro que cuida com esmero das suas plantas, devemos cultivar a gratidão em nossos corações, regando-a com oração, com serviço ao próximo, com a prática da justiça e da misericórdia. Uma vida de gratidão é uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz. De maneira idêntica, a renovação da fé não é um evento único, um batismo isolado, uma confissão esporádica. É um processo contínuo, uma jornada constante de aprendizado, de crescimento, de transformação. Assim como a borboleta emerge do casulo, deixando para trás a sua antiga forma, devemos nos despojar do velho homem, com seus vícios, seus pecados, suas limitações, para nos revestirmos do novo homem, criado à imagem e semelhança de Cristo. Esta renovação exige humildade, arrependimento, confissão e um desejo sincero de seguir os passos de Jesus. Paralelamente, essa transformação não é apenas individual, mas também coletiva. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, a influenciar positivamente a sociedade em que vivemos, a promover a justiça, a paz e a reconciliação. Como um farol que guia os navios em meio à escuridão, devemos iluminar o caminho daqueles que estão perdidos, oferecendo-lhes esperança, amor e compaixão. E, como um fermento que leveda toda a massa, devemos transformar o mundo ao nosso redor, impregnando-o com os valores do reino de Deus. Em contrapartida, não devemos nos iludir pensando que a vida cristã é isenta de dificuldades, de sofrimentos, de provações. Pelo contrário, Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas nos encorajou a ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. As tribulações são oportunidades de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de aprofundamento da nossa intimidade com Deus. Como um diamante que é lapidado sob pressão,
somos moldados e aperfeiçoados pelas provações da vida. Portanto, Pai, com o coração transbordando de gratidão, renovo hoje a minha fé em Ti. Prometo viver de acordo com os Teus princípios, de honrar o Teu nome em tudo o que faço, de servir ao próximo com amor e compaixão. Que a minha vida seja um testemunho da Tua fidelidade, um reflexo da Tua graça, um instrumento da Tua paz. E que, ao final desta jornada, eu possa ouvir as Tuas palavras: bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do Teu Senhor. Amém. Contudo, a vitória que tanto almejamos não reside apenas em evitar as tempestades, mas em aprender a dançar na chuva. A vida cristã, em sua essência, não é uma promessa de ausência de problemas, mas sim uma garantia de presença divina em meio a eles. Deixe-me ilustrar. Imagine um bambuzal durante um vendaval. As árvores rígidas, inflexíveis, quebram-se sob a força do vento. Já o bambu, curvando-se com graça e resiliência, retorna à sua posição original após a tempestade, ainda mais forte e flexível. Assim devemos ser nós, aprendendo a nos curvar diante das adversidades, confiando na força que reside em nossa fé, sabendo que, após a tempestade, o sol sempre volta a brilhar. Ademais, precisamos compreender que a proteção divina não se limita a um escudo invisível que nos impede de sofrer. Por vezes, a proteção se manifesta na forma de força interior, de resiliência, de sabedoria para lidar com as situações difíceis. É como um pai que ensina o filho a nadar, não o impedindo de entrar na água, mas o instruindo sobre como se manter à tona, como vencer as ondas, como chegar à margem em segurança. Da mesma forma, Deus nos capacita a enfrentar os desafios da vida, nos dando as ferramentas necessárias para superá-los, para crescer e nos tornarmos pessoas melhores. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com críticas injustas, com calúnias, com perseguições. É natural sentir raiva, indignação, desejo de vingança. No entanto, Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, a retribuir o mal com o bem. Essa atitude, aparentemente paradoxal, é a chave para nossa libertação, para nossa paz interior. Ao perdoar aqueles que nos ofendem, nos libertamos do peso do rancor, da amargura, da vingança. Ao abençoar aqueles que nos amaldiçoam, demonstramos a força do amor incondicional, a essência do Evangelho. Por outro lado, é crucial distinguir entre a proteção divina e a passividade. Não podemos nos sentar de braços cruzados, esperando que Deus resolva todos os nossos problemas. Devemos agir com diligência, com sabedoria, com fé. Como um agricultor que prepara a terra, semeia as sementes e rega a plantação, devemos fazer a nossa parte, confiando que Deus dará o crescimento. A proteção divina não é uma desculpa para a preguiça, para a negligência, para a falta de compromisso. É um incentivo para a ação, para o trabalho, para a busca constante da excelência. Em face do exposto, rogo, ó Pai, que nos concedas a Tua proteção contra todos os males, visíveis e invisíveis, conhecidos e desconhecidos. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada passo, nos inspire em cada decisão, nos fortaleça em cada batalha. Que possamos ser como o bambu, curvando-nos diante das adversidades, mas nunca quebrando. Que possamos ser como o pai que ensina o filho a nadar, capacitando-nos a enfrentar os desafios da vida com coragem, com fé e com esperança. Em nome de Jesus, amém. Agora, ponderemos sobre a beleza intrínseca que reside nas relações interpessoais que nos foram concedidas. Não se trata meramente de uma coexistência pacífica, mas sim de uma sinfonia de almas, onde cada indivíduo contribui com sua nota única, enriquecendo a melodia da vida. Analogamente a um mosaico meticulosamente construído, cada relacionamento, familiar, amizade, comunidade, adiciona cor e textura à tapeçaria da nossa existência. Cada interação, seja um sorriso compartilhado, uma palavra de conforto ou um ato de serviço, tece os fios que nos conectam uns aos outros e a Deus. Contudo, a manutenção desses laços exige um esforço consciente e contínuo. Assim como um jardim necessita de cuidados constantes para florescer, os relacionamentos requerem tempo, atenção, paciência e, acima de tudo, amor incondicional. É preciso cultivar a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender suas necessidades e seus anseios.
É preciso praticar o perdão, a arte de liberar a mágoa e o ressentimento, permitindo que a cura e a reconciliação floresçam. É preciso, ainda, comunicar-se com honestidade e transparência, expressando os nossos sentimentos e necessidades de forma clara e respeitosa. Em contrapartida, a negligência dos relacionamentos pode levar à solidão, ao isolamento e à amargura. Como uma planta que é privada de água e luz, os laços afetivos murcham e se deterioram, deixando para trás um vazio doloroso. Por isso, é fundamental priorizar os relacionamentos, investir tempo e energia na sua manutenção e buscar a reconciliação quando houver conflitos ou desentendimentos. Lembremo-nos de que somos seres sociais, criados para viver em comunidade, para amar e ser amados. Além disso, é importante reconhecer que cada relacionamento é único e especial, com suas próprias características e desafios. Não podemos esperar que todos os nossos relacionamentos sejam perfeitos ou isentos de conflitos. As diferenças de personalidade, de opinião e de valores são inevitáveis, mas podem ser enriquecedoras se soubermos lidar com elas com sabedoria e respeito. É preciso aprender a celebrar a diversidade, a valorizar as qualidades únicas de cada indivíduo, e a construir pontes em vez de muros. Em adição a isso, devemos estar atentos aos sinais de alerta nos nossos relacionamentos. Se percebermos que um relacionamento está se tornando tóxico, abusivo ou prejudicial, é importante buscar ajuda profissional ou, em casos extremos, afastar-se para proteger a nossa saúde mental e emocional. Nem todos os relacionamentos são saudáveis ou duradouros, e é preciso ter a coragem de tomar decisões difíceis quando necessário. A nossa prioridade deve ser sempre o nosso bem-estar e a nossa saúde espiritual. Por conseguinte, rogo, Pai, que nos concedas a graça de cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Que nos ensines a amar incondicionalmente, a perdoar com generosidade, a comunicar-nos com honestidade e a valorizar a diversidade. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, construindo pontes em vez de muros, e promovendo a reconciliação em todos os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, oramos. Agora, ponderemos sobre a coragem espiritual, aquela força motriz que nos impulsiona a agir em consonância com os princípios divinos, mesmo quando confrontados com oposição ou incerteza. Não se trata de uma ausência de medo, mas sim da capacidade de superá-lo, de prosseguir apesar das dúvidas e apreensões que possam nos assaltar. Pensemos em Davi, enfrentando Golias não com a armadura de um guerreiro, mas com a fé inabalável de um servo de Deus. Sua coragem não emanava de sua força física, mas sim da certeza de que Deus estava ao seu lado, capacitando-o a vencer um desafio aparentemente insuperável. De maneira análoga, a coragem espiritual nos capacita a defender a verdade, mesmo quando confrontados com a pressão da opinião pública ou com o risco de sermos ridicularizados ou marginalizados. É a força que nos permite manter a integridade em meio à corrupção, a honestidade em meio à desonestidade, o amor em meio ao ódio. Tal como uma vela que arde intensamente em meio à escuridão, a coragem espiritual ilumina o caminho daqueles que estão perdidos, guiando-os de volta à luz da verdade. Entretanto, a coragem espiritual não se manifesta apenas em grandes atos heróicos, mas também em pequenas ações cotidianas. É a coragem de dizer não à tentação, de resistir à pressão dos colegas, de defender os oprimidos, de perdoar os que nos ofendem. São esses pequenos atos de coragem que moldam o nosso caráter, que fortalecem a nossa fé, que nos tornam mais semelhantes a Cristo. Aliás, é importante lembrar que a coragem espiritual não é um dom inato, mas sim uma virtude que pode ser cultivada por meio da oração, da leitura da palavra de Deus e da prática do serviço ao próximo. Outro assim, é crucial discernir entre a coragem espiritual e a imprudência. A coragem espiritual é guiada pela sabedoria e pelo discernimento, enquanto a imprudência é motivada pelo orgulho e pela presunção. Um exemplo claro dessa distinção é a parábola do filho pródigo, que, movido pela imprudência, desperdiçou sua herança em prazeres passageiros, enquanto o pai, com coragem espiritual, o acolheu de volta com amor e perdão. A verdadeira coragem reside na humildade de reconhecer os nossos erros e na disposição de nos arrependermos e buscarmos a reconciliação. Ademais, a coragem espiritual nos capacita a enfrentar os desafios da vida com esperança e otimismo, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis.
É a certeza de que Deus está no controle, de que Ele tem um plano para as nossas vidas, de que Ele transformará o mal em bem. Como diz o apóstolo Paulo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Portanto, não desanimemos diante das dificuldades, mas confiemos na providência divina e sigamos em frente com coragem e fé. Em vista disso, suplico, ó Pai, que nos concedas a coragem espiritual para enfrentarmos os desafios da vida com esperança, para defendermos a verdade com ousadia e para amarmos o próximo com generosidade. Que o Teu Espírito Santo nos inspire e nos fortaleça, para que possamos ser testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua graça. Que a nossa vida seja um exemplo de coragem e de fé, inspirando outros a seguirem os passos de Jesus. Em nome de Jesus, rogamos. Contemplando a jornada que trilhamos até aqui, percebemos que a tessitura da fé não se revela em linhas retas e previsíveis, mas em arabescos complexos, onde cada curva, cada nó, cada entrelaçamento contribui para a beleza do todo. Não buscamos catalogar os elementos que compõem essa tapeçaria, mas sim apreciar a harmonia que emerge da sua singularidade. Como um rio que serpenteia através de paisagens diversas, nossa reflexão nos conduziu por vales de introspecção e picos de esperança, cada um deixando sua marca indelével em nossa percepção. À medida que nos aproximamos da culminância deste diálogo íntimo, a compreensão de que somos seres em constante processo de moldagem se torna ainda mais evidente. As provações, outrora vistas como obstáculos intransponíveis, revelam-se como fogo que purifica o metal, refinando a nossa essência e fortalecendo a nossa resiliência. As bênçãos, por sua vez, não são meros presentes fortuitos, mas sim o adubo que nutre a semente da gratidão, permitindo que ela floresça em ações de amor e serviço. Nesse entrelaçar de experiências, a noção de que a fé é uma jornada solitária se dissolve, dando lugar à convicção de que somos parte de uma comunidade interconectada, onde cada membro desempenha um papel crucial na sinfonia da salvação. Como as cores vibrantes de um vitral, cada indivíduo reflete a luz divina de uma maneira única, enriquecendo a beleza do conjunto e iluminando o caminho para os outros. Portanto, ao nos prepararmos para o ápice desta reflexão, convido você a contemplar a amplitude do caminho percorrido, não como um observador passivo, mas como um participante ativo na construção do seu próprio destino. Que as lições aprendidas ao longo desta jornada se tornem a bússola que o guiará em meio às incertezas da vida, e que a chama da fé continue a arder intensamente em seu coração, iluminando seu caminho e inspirando as suas ações. E como um maestro que se prepara para reger a grande finalização de uma sinfonia, reunindo todos os instrumentos em um crescendo de emoção e significado, assim nos preparamos para o ápice desta oração, onde todas as vozes se unem em um coro de esperança e gratidão, ecoando a promessa de um futuro abençoado e cheio da presença divina. E agora, ao sentirmos o calor suave da aurora espiritual que emana desta conversa sagrada, percebemos que a verdadeira jornada apenas se inicia. Não estamos diante de um ponto final, mas sim de um portal, uma abertura para uma vivência mais plena, mais consciente, mais impregnada da presença divina em cada respiro, em cada escolha. A fé, afinal, não é um destino a ser alcançado, mas uma dança contínua com o sagrado, um aprendizado incessante na escola da vida. Que a mensagem que ressoou em nossos corações não se torne apenas uma lembrança distante, um eco fugaz em meio à agitação do cotidiano. Mas sim, que ela se transforme em uma chama perene, alimentando a nossa esperança, fortalecendo a nossa resiliência e guiando os nossos passos rumo a um futuro mais luminoso. Que a gratidão pelas bênçãos recebidas transborde em atos de bondade e generosidade, irradiando o amor de Deus para aqueles que cruzarem o nosso caminho. A verdadeira prática começa agora, no silêncio do seu lar, na agitação do seu trabalho, na complexidade dos seus relacionamentos. É no dia a dia, nas pequenas decisões e nos grandes desafios, que a nossa fé é testada e fortalecida. É na perseverança, na humildade e na entrega que encontramos a verdadeira alegria e a paz que excede todo o entendimento. Que a coragem espiritual que nos foi concedida nos impulsione a defender a verdade, a lutar pela justiça e a amar incondicionalmente, mesmo quando confrontados com a oposição e a adversidade. Que possamos ser faróis de esperança em um mundo mergulhado na escuridão, instrumentos de paz em um cenário marcado pela violência e mensageiros do amor em um ambiente permeado pelo ódio. Lembre-se sempre, você não está sozinho.
A mão de Deus está estendida, pronta para te amparar, te guiar e te fortalecer em cada momento da sua jornada. Confie, persevere e nunca desista de sonhar. Pois, com Deus ao seu lado, tudo é possível. Que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam sempre com você. Amém. Se esta oração falou com seu coração, escreva amém nos comentários. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações todas as noites. Compartilhe com alguém que precisa descansar em Deus hoje. Até a próxima oração.